Glória a Deus. Todos se encontraram? Hebreus capítulo 1. Nós vamos falar hoje sobre os anjos de Deus. Amém, pessoal? Quem são os anjos de Deus? São seres celestiais. Eles são espíritos ministradores de Deus. Glória a Deus. E o que significa a palavra ministrar? Ministrador é dar, compartilhar, repartir. Glória a Deus. Então os anjos, eles recebem de Deus e compartilham com a gente e dá para a gente. Os anjos, eles também nos auxiliam, eles nos ajudam aqui nessa terra. Glória a Deus. Então em Hebreus capítulo 1, versículo 14, versículo de número 14, diz assim: não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Diga glória a Deus. Então os anjos, eles são espíritos, assim como Deus. A Bíblia diz que Deus é espírito. Nós também. Nós somos espírito, temos uma alma e habitamos dentro de um corpo. E os espíritos, Paulo diz que eles são espíritos ministradores. Espíritos que eles dão o que é de Deus para nós. Compartilham o que é de Deus com a nossa vida. E eles são enviados para servir. Glória a Deus. Os anjos, eles são enviados para servir os servos de Deus. Amém, pessoal? Enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então, todos aqueles que estão herdando a salvação, os anjos são enviados por Deus para nos servir. Os anjos de Deus, eles vêm aqui para a terra para servir o ser humano. Glória a Deus. E eu vou ler uma passagem que o anjo, ele contribui para a salvação de um homem, como diz a Bíblia, né? Para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Existem muitos casos na Bíblia falando dos anjos ali ajudando pessoas dessa terra. Faltaria tempo para falar, glória a Deus. Mas eu separei uma história. Eu separei aqui falando de um homem que ele foi salvo, e foi salvo por causa de um anjo. O anjo foi enviado para salvar ele, para alertar ele. Glória a Deus. Então eu vou ler aqui. Você agora só escuta e nós vamos refletir sobre o que aconteceu. Diz assim: ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te e toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Então naquela época, na época do Antigo Testamento, os anjos apareciam em forma humana, como se fosse uma pessoa, e também aparecia de forma celestial. Então o que foi que aconteceu aqui? Deus ia destruir Sodoma e Gomorra. Iam ser cidades que iam ser destruídas. Glória a Deus. Mas naquela cidade que ia ser destruída, havia naquela cidade um homem que era justo. E esse homem se chamava Ló. Quem era Ló? Ele era o sobrinho de Abraão. Ele era apegado com Abraão. Tanto é que para onde Abraão ia, Ló também queria ir. Eles dois só se separaram quando houve uma contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Se não fosse isso, eles teriam ficado juntos até o final de suas vidas. Porque Abraão, ele tinha os seus pastores,
e tinha os seus gados, e Ló também. Ló também tinha os seus pastores, e Ló também tinha os seus gados. E quando Deus falou para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Abraão foi e levou com ele também a quem? A Ló. Ló foi com Abraão. Glória a Deus. Mas no meio do caminho, os pastores de Ló com os pastores de Abraão começaram a se desentender, ao ponto da situação ficar difícil para eles. Então Abraão disse assim: olha Ló, não dá mais para a gente caminhar junto, porque os teus pastores estão implicando com os meus, estão armando contenda com os meus pastores, e Deus não habita onde tem contenda. Então Abraão diz: olha, nós vamos ter que nos separar. Se você for para o lado, eu vou para o outro. Se você for para o lado direito, eu vou para o esquerdo. Se você for para o esquerdo, eu vou para o direito. E a Bíblia diz que Abraão deixou Ló escolher para onde ele ia. E a Bíblia diz que Ló, quando ele olhou para o lado, ele viu as campinas do Jordão, uma imagem agradável à vista. Ele olhou, ele viu uma cidade boa, e ele diz: Abraão, já que o Senhor deixou escolher, então eu vou para lá. Eu vou para aquelas campinas, que aquela grama é bem verdinha, aquela grama é boa. Abraão disse: tá bom, pois eu vou para o outro lado. Do outro lado tem um deserto. E ele foi. E lá na frente, o que foi que aconteceu? Aquele povo estava vivendo sem a presença de Deus, vivendo de forma errada, e não queriam se converter, e não queriam se consertar. Então Deus falou: olha, eu vou destruir Sodoma e Gomorra com fogo e com enxofre. Mas naquela cidade estava Ló. Então os anjos foram enviados por Deus para poder tirar Ló daquela cidade. Deus poderia ter poupado aquela cidade por causa de Ló, mas aquela cidade não tinha muitos justos. O único justo que tinha lá, aparentemente, era Ló. Então o que foi que Deus fez? Eu vou tirar Ló e vou destruir aquela cidade. Tem pessoas que acontece assim. Tem pessoas que recebem o livramento, é ou não é? Tem pessoas que estão em um ambiente e de repente a pessoa tem aquele pressentimento: eu tenho que ir, eu tenho que sair daqui, eu tenho que ir para casa. Quando aquela pessoa sai, depois a pessoa escuta aquela notícia que ali houve um assalto, momentos depois da pessoa ter saído. Olha só, a pessoa nem sabia, mas chegou o anjo enviado por Deus, avisou aquela pessoa e diz: olha, sai daí. E a pessoa sai, depois acontece alguma coisa ali, alguma tragédia. A pessoa vai viajar e de repente a pessoa pensa: não é agora, não vou viajar agora. Depois a pessoa fica sabendo que aconteceu alguma coisa de mal. Então, no caso de Ló foi assim: Deus quis tirar ele de Sodoma para depois destruir aquela cidade. Então a Bíblia diz que ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló dizendo: levanta-te, toma a tua mulher, as tuas duas filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Então aquela cidade estava cometendo injustiças, ou seja, o Senhor ia destruir aquela cidade. E aí diz assim, e ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão, e pela mão da sua mulher, e pela mão de suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram e puseram fora da cidade. Então o anjo chegou para alertar Ló, e diz: olha Ló, você precisa sair dessa cidade, mas tem que ser logo, mas tem que ser ligeiro. E os anjos apertaram Ló, e os anjos ficaram apressando Ló: vamos Ló,
sai dessa cidade logo, corre logo, sai daqui, para que você não pereça na injustiça dessa cidade. O anjo disse: se você não sair logo daqui, até você vai perecer na injustiça dessa cidade. Olha só, ele tinha que tomar uma decisão rápida, ele tinha que sair daquela cidade rápido, porque senão ele ia perecer na injustiça daquela cidade. E a Bíblia diz que ele fazia o quê? Ele demorava. Por que ele demorava? Porque ele tinha naquela cidade os seus bens, ele tinha naquela cidade ali conquistado algumas coisas, mas tudo aquilo não ia ficar, tudo aquilo ia ser destruído também. Tudo que havia na cidade e todos os pertences daquela cidade, e ele demorava. Então o ser humano, ele não pode demorar. O ser humano, ele tem que ser rápido, ele tem que ser ligeiro em entregar a sua vida para Jesus, em se arrepender dos seus pecados. O ser humano, ele tem que ser ligeiro para honrar a Deus. O ser humano, ele tem que ser rápido para buscar receber o Espírito Santo, para buscar receber teu encontro com Deus. O ser humano, ele não pode demorar, ele tem que ser rápido. Amém, pessoal? Ele tem que buscar logo e encontrar o Senhor. Então diz que Ló, ele demorava. Então quanto mais o ser humano demora, mais também Deus demora em agir. Quanto mais o ser humano se apressa para servir a Deus, para fazer a vontade de Deus, então a resposta também virá com mais rapidez, virá logo. Não é assim que o ser humano gosta? Quem é que não gosta de ser respondido logo, de ser atendido logo? Mas por que às vezes a gente clama, pede e demora? Porque a gente também demora a dar ouvidos à voz de Deus. E quanto mais o ser humano demora, mais também a vitória, a resposta também vai demorando. Então nós não podemos demorar. A Bíblia diz: é só mais um pouquinho de tempo e o que há de vir virá, e não tardará. Então Jesus, ele está vindo e já está perto. Então o ser humano precisa se apressar e se render logo aos pés do Salvador. O ser humano precisa se apressar em servir a Deus em espírito e em verdade. Glória a Deus. Se arrepender dos seus pecados, e tem que ser logo. Então diz assim: porém demoravas. E aqueles homens fizeram o quê? Lhe pegaram pela mão. Olha só, os anjos falaram: bora, Ló, sai dessa cidade, a cidade vai ser destruída, se você não sair, você também vai perecer aqui. E Ló demorava. O anjo foi lá e bora, rapaz, pegou na mão dele e teve que puxar Ló. É ou não é? Às vezes o ser humano precisa disso. Às vezes o ser humano, para sair das trevas, para sair da perdição, precisa da poderosa mão de Deus. Precisa da poderosa mão de Deus para pegar na pessoa e arrancar aquela pessoa daquelas trevas, e arrancar a pessoa daquela perdição. Os anjos pegaram na mão de Ló, da sua esposa, das suas duas filhas, e teve que tirá-los de lá, porque Ló, ele demorava. Ele, porém, demorava, e aqueles homens lhe pegaram pela mão, e pela mão da sua mulher, e pela mão das suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor o quê? Misericordioso. Você já pensou nisso? O anjo vinha lá do céu, o anjo foi enviado por Deus lá do céu, descer aqui, falar para a pessoa: sai dessa cidade, a cidade vai ser destruída. A pessoa demorar, e o anjo pegar na mão da pessoa. Ou seja, Deus só faltou descer do trono, vir aqui na terra, pegar Ló e transportar Ló de um lugar para o outro. Para Deus. Então Ló, ele não era para ele ter demorado, era para ter saído Ló. Glória a Deus, porque Deus, ele sabia o que ia acontecer. Sendo-lhe o Senhor o quê? Misericordioso. Por que que Deus envia os seus anjos aqui para a terra? Para nos auxiliar,
porque Deus ele é misericordioso. O ser humano precisa ser alertado. O ser humano precisa receber ajuda celestial. E tirando, puseram para fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os para fora, e disse: escapa-te pela tua vida, e não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina, escapa para lá, para o monte, para que não pereças. Então o anjo pegou pela mão dele, da sua mulher, das suas duas filhas, tiraram daquela cidade, e o anjo falou: olha, escapa, corre, e não olhes para trás de ti. Corre daqui, não olhes para trás, escapa lá para o monte, para que você não pereça. Olha só o risco que Ló ele estava correndo de perecer, mesmo sendo justo. Mesmo sendo justo, a pessoa tem que vigiar. Mesmo sendo justo, a pessoa tem que ter cuidado. É ou não é? Então, o anjo levou ele para fora e diz: escapa-te por tua vida, salva a tua vida, e não olhes para detrás de ti. Ou seja, a pessoa que quer receber a salvação, a vida eterna, a pessoa tem que entregar a vida para Jesus e não pode o quê? Olhar para trás e nem parar. Olha o que o anjo falou para ele: não olhes para trás de ti e não pares. Amém? Não olhe para trás e não pare. Não pare de servir a Deus. Não pare de confiar em Deus. Não pare de buscar o Espírito Santo. Não pare de andar no caminho de Deus. Não pare de buscar a sua salvação. Todos que querem ser salvos devem fazer o quê? Não pode olhar para trás e não pode parar. Por isso o Senhor está falando para mim e para você: não pare. Não pare. Quem cuida de você não dorme. Acho que eu errei a letra. Mas não pares em toda esta campina. O anjo falou para ele: você vai correr, você vai lá para o monte, você não vai olhar para trás de você, não olha mais para trás, não olha mais para o teu passado, não olha mais, mas vai em frente e não pares. Aí ele diz: não olhe para, escapa lá para o monte, para que não pereças. Então Deus falou para ele para onde era que ele deveria o quê? Escapar. Então Deus ele fala com muitas pessoas. Às vezes a pessoa está em casa, está enfrentando uma luta grande, está enfrentando uma provação muito grande. A pessoa está numa luta com fardo pesado em cima da pessoa, e Deus fala: olha, o teu lugar de refúgio é na minha presença. Escapa desse lugar, vai lá para a igreja, vai orar, vai louvar, vai buscar a Deus. Deus mostra o lugar que a pessoa tem que ir, para que a pessoa não pereça. Deus disse: vai para a igreja ouvir a minha palavra, vai para a igreja entrar na minha presença, escapa para lá. Glória a Deus. Então Deus ele mostra um lugar de refúgio. A igreja é um lugar de refúgio. A igreja é um lugar de fortaleza para aqueles que creem no Senhor. Então Deus mostrou para onde Ló deveria ir para que ele não viesse perecer. Glória a Deus. Então o nosso lugar de refúgio é a igreja, é a presença de Deus. Escapa para lá, amém? Porque você não perece. Você se edifica, você se fortalece, e nós somos edificados e renovados pela palavra do nosso Deus. Aí diz assim, ó: e Ló ele disse: não, meu senhor, assim não. Olha o que Ló fala. Deus, o anjo estava querendo salvar ele, tirou ele pela força daquela cidade, disse para ele: corre daqui, não olhe para trás, não pare, foge lá para aquele monte, para que você não pereça. Aí Ló olhou para o anjo e disse: não, assim não, Senhor.
Ou seja, o anjo estava querendo salvar ele. Não, assim não. Porque Ló, ele queria fazer do jeito dele. Ele queria ir para o lugar que ele queria. E o anjo disse: não está na hora de você escolher. Está na hora de você aceitar o que Deus quer para você. Se Deus está mandando você ir para lá, então vai para lá. Se Deus está mandando você ir para a igreja, então vem para a igreja. Se Deus está mandando você orar, então ore. Mas tem pessoas que falam que nem Ló. Não, assim não. Você chega a uma pessoa e você fala. A pessoa conta um monte de problemas. Você está enfrentando luto, você quer a solução. Você quer que Jesus mude a sua vida? Então faz uma campanha. Não falta, não quebra, fica firme. A pessoa: não, pastor, assim não. Eu só posso ir de vez em quando. Você fala: olha, faz o jejum, nem que seja de 4, 3 horas por dia. Ora e vem para a igreja. Vem para a igreja em jejum. Não, pastor, assim não. Você sabe o que você faz? Se arrepende dos teus pecados. Tira da sua vida o que está te atrapalhando com Deus. A pessoa: não, pastor, assim não. É ou não é? Então Deus, ele quer salvar, mas a pessoa diz: não, assim não. Você quer buscar o Espírito Santo? Tem domingo de manhã e à noite. Vem de manhã. É que horas, pastor? 7h30 da manhã. Vixe, pastor, é muito cedo. Assim não, pastor. Cedo demais ainda não. Então vem à noite. Glória a Deus. Se de manhã não dá, porque a pessoa achou muito cedo, se não dá para vir de manhã, então vem o quê? Vem à noite. Mas foge para o lugar que Deus te mostra. Vai para o lugar que Deus está te direcionando. É a casa do Pai, é a casa de Deus. Então Ló disse: não, meu Senhor, assim não. Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, engrandeceste a tua misericórdia, que a mim quiseste, para guardar a minha alma em vida, mas eu não posso escapar para o monte, para que porventura não me apanhe este mal e eu morra. Você acha que Deus ia conduzir ele para um lugar que ele ia perecer? Deus é bom ou é mau? Deus é bom. Então, se o anjo estava mandando ele fugir lá para o monte, é porque lá ele ia ter segurança, ele ia ter paz, ele ia ser livre. E ele disse: não, meu Senhor, eu não posso ir para lá, porque se eu for para lá, eu também vou ser atingido, eu também vou perecer. Então, às vezes a pessoa ali tem uma mágoa, tem um ódio de alguém, e aquilo está prejudicando a pessoa, e você fala: olha, ora por essa pessoa, perdoa essa pessoa, não deseje o mal dessa pessoa, limpe o seu coração. A pessoa: não, pastor, eu não posso fazer isso, porque o que a pessoa fez comigo foi muito sério. O que a pessoa fez comigo, pastor, até hoje eu lembro. Ou seja, o ser humano, ele não quer seguir a direção de Deus, ele quer seguir o seu próprio caminho. Mas será que Deus não estava direcionando ele para um lugar bom? Ele disse: não, meu Senhor, eu não posso escapar para o monte. Olha o que ele disse: eu não posso escapar para o monte, porque se porventura não me apanha este mal e eu morro. Então Deus queria salvar, Deus direcionou ele para um lugar bom, mas ele viu que aquele lugar ia perecer. Eis que agora aquela cidade está perto, para fugir para lá, e é pequena. Ora, deixa-me escapar para lá, e não é pequena, para que a minha alma viva. Então você vê a diferença de Ló com Abraão. Quando Deus falou para Abraão: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão ficou falando isso? Não, Senhor, assim não, Senhor. Vou ter que deixar tudo aqui? Assim não, Senhor. Abraão pegou tudo que tinha e saiu sem saber para onde ia. Mas quando chegou na vez de Ló, ele deu trabalho. Deu ou não deu? Ele não queria seguir o caminho que Deus estava dando a ele. Ele não queria ir para o lugar que Deus estava mostrando a ele. Mas ele queria fazer do jeito dele. Ele queria ir para o lugar que ele queria. E assim não funciona, irmãos. Para Deus cooperar com o ser humano tem que dizer: eis-me aqui. Deus cooperou com Abraão porque Abraão disse: eis-me aqui.
E mesmo sendo difícil, Abraão, ele obedeceu a voz de Deus. Aí diz aqui, ó, e disse: eis aqui, que tenho aceitado também este negócio, para não destruir aquela cidade de que falaste. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada podereis fazer, enquanto não estiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome daquela cidade Zoar. Olha o que aconteceu. A Bíblia diz que Ló, ele não queria ir lá para o monte. Ló queria ir para o lugar que ele queria ir. E o que foi que aconteceu? O anjo falou assim para ele, ó: apressa-te, apressa-te e escapa-te para lá, porque eu não poderei fazer nada. Olha o que o anjo falou: eu não poderei fazer nada enquanto não estiverdes ali chegado. Assim é que acontece na vida do ser humano. Deus, ele não pode fazer nada na vida da pessoa enquanto a pessoa não chegar até ele, enquanto a pessoa não chegar até o reino dos céus. Então o anjo falou para Ló: Ló, você tem que chegar lá, porque enquanto você não chegar lá, eu não posso fazer nada aqui. Glória a Deus. É o que Deus fala para muitas pessoas, é o que Deus fala para mim, é o que Deus fala para você. Olha, enquanto você não fizer, enquanto você não chegar no lugar que eu quero, eu não posso fazer nada na sua vida. Enquanto você não me clamar, enquanto você não me buscar, enquanto você não entrar na minha presença, eu não posso fazer nada por você. Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. Então as pessoas querem o agir de Deus, mas sem o quê? Sem estar com Deus. Querem a bênção sem o abençoador. Aí não funciona. Mas o anjo falou para ele: apressa-te, apressa-te e escapa-te para ali, porque eu nada podereis fazer enquanto não estiveres ali chegado. Deus fala: olha, eu não posso fazer nada por você enquanto você não me clamar. Enquanto você não clamar pelo meu nome, eu não posso fazer nada. Então apressa-te, clama logo a Deus, busca logo a Deus, clama logo a Deus. Amém? E por isso chamou aquele lugar de Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre, e fogo do Senhor desceu do céu sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquela cidade, toda aquela campina, e todos os moradores daquela cidade, e os que nasciam na terra. A cidade foi destruída, os moradores daquela cidade foram destruídos. Mas olha o que aconteceu. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão. Aí você pensa: lembrou-se Deus de Abraão? Mas Abraão nem estava lá em Sodoma. E por que Deus lembrou de Abraão? Você vai entender agora. E lembrou-se Deus de Abraão. Você vai entender agora. E lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló do meio da destruição. Ló foi salvo, sabe por causa de quem? De Abraão. Ló, ele só foi tirado daquela cidade porque Deus lembrou de Abraão. Veja só, o teu familiar, ele vai ser salvo, porque Deus está lembrando de você, e vai tirar ele do meio da destruição, e vai tirar ele do meio da perdição, e vai tirar ele do meio das trevas. Isso aqui é muito forte. Olha o que diz, ó: lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló do meio da destruição. Deus lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição. Amém, pessoal? E derrubou naquelas cidades em Ló habitaram. E Ló finalmente habitou no monte, e as suas 2 filhas com ele, porque temia habitar em Zoar. Habitou numa caverna, ele e suas 2 filhas. Glória a Deus.
Então olha que forte, Deus salvou Ló, Deus tirou Ló daquela cidade, porque Deus lembrou de Abraão. Deus lembrou e disse assim: peraí, Ló, ele é sobrinho de Abraão, e eu tenho aliança com Abraão. Abraão tem aliança comigo. Abraão tem aliança comigo, e Ló, ele é o sobrinho de Abraão. Então eu vou salvar Ló. Amém, pessoal? Você crê que Deus, lembrando de você, você tendo aliança com Deus, Deus ele também vai se lembrar de você e vai tirar o teu familiar do meio da destruição. Glória a Deus. Então fique em pé em nome de Jesus.